Samurai X Episódio 11, comparativo com o mangá e o anime de 1996. O início do episódio mostra a preparação para a luta entre Hannya e Kenshin, e essa parte é quase igual em todas as versões. Uma curiosidade é que no mangá, lá no volume 2, eles inseriram a história que seria uma espécie de piloto de Samurai X, e nessa história o Yahiko era irmão da Kaoru e também da Megumi. Voltando ao episódio 11, o Kenshin tem dificuldade para prever os ataques do Hannya. O Yahiko fica irritado e dá uma bronca no Kenshin dizendo para ele usar logo a previsão do estilo Hitei Mitsurugi. E na versão do remake a gente não tem o alívio cômico que aparece no mangá e também aparece lá na versão do clássico. Outra diferença é que no remake o Hannya não solta nesse momento uma certa fumaça, algo que aparece no mangá e também na versão clássica. Quando Kenshin usa uma postura para quebrar a técnica do Hannya, que é uma técnica de extensão de braço, é o Hannya que analisa essa postura. Enquanto no clássico, quem faz a análise dessa postura do Kenshin é a Kaoru. Embora o Hannya também tenha conhecimento sobre essa postura e ele demonstre isso em seguida. O diálogo do Hannya enquanto Kenshin está com a sua nova postura me parece mais extenso na versão do remake, lá na versão do clássico é mais objetivo e ele logo parte para o ataque. Uma curiosidade é que no mangá o Hannya se refere ao Aoshi como Okashira, que numa tradução livre seria algo como chefe. O Hannya também fala isso nessa versão do remake em japonês, mas não inseriram isso na legenda. Eles resolveram deixar apenas o nome do Aoshi, que também é pronunciado ali pelo Hannya. A forma como Kenshin contra-ataca o Hannya quando ele é atacado é um pouco diferente do que temos na versão do clássico e também é mais fiel ao mangá. A explicação de como Kenshin conseguiu prever o ataque do Hannya também é um tanto mais aprofundada nessa versão do remake, seguindo mais fielmente o mangá, enquanto na versão do clássico temos ali uma explicação mais objetiva, e a maior parte da explicação é feita pelo Sanosuke. A forma como a máscara se quebra também nas versões do remake no mangá é diferente do clássico. Lá no clássico a máscara quebra um pedaço e revela parte do rosto do Hannya. Já no remake no mangá não demora muito para a máscara se quebrar e revelar totalmente o rosto do Hannya. Nessa versão do remake, também na versão do mangá, é revelado que o Hannya fez aquilo com o próprio rosto dele para facilitar o trabalho dele como espião. O Hannya também conta que na vila que ele nasceu era uma vila muito pobre e que lá eles tinham uma espécie de devolução de crianças. As crianças ou eram abandonadas ou mortas. Isso para diminuir o número de pessoas que precisavam de comida. Então tem um pouco do background da história do Hannya. E isso acabou ficando de fora da versão do clássico, nem mostram totalmente o rosto do Hannya nesse momento aqui. No clássico o Hannya já usa suas garras de Wolverine e é derrotado em pouco tempo, embora ele consiga causar um ferimento no Kenshin bem de leve. E o curioso é que a versão do clássico é mais parecida com o mangá do que a versão nova. Nessa versão do remake o Hannya dá um pouco mais de trabalho pro Kenshin trocando alguns golpes com ele, pouco antes de ser derrotado de forma muito similar ao que acontece no mangá e também na versão clássica. E dessa forma, a meu ver, essa versão do remake conseguiu superar o clássico e também o mangá. E essa frase do Kenshin para o Hannya ficou de fora do clássico, afinal não faria sentido porque a gente não tem um background da história do Hannya naquele momento. Falando no clássico, tem essa cena dele seguindo em frente e deixando o Yahiko e a Kaoru para enfrentar alguns dos outros caras que estão ali dentro fazendo a guarda. Kenshin e o Sanosuke chegam na sala onde está o Aoshi, e nessa parte cada versão segue uma forma diferente. Na versão do remake a gente tem a Megumi pensando em cancelar o próprio CPF e o Kanryu interrompe tentando abrir a porta. Ele diz estar sem a chave e fala que quer fugir com a Megumi, pede desculpas para ela. E chega a fazer uma declaração patética. Mas a Megumi recusa e o Kanryu dá um ataque de pelanca. Já no mangá mostraria o Kenshin, o Sanosuke e também o Yahiko prosseguindo depois de derrotar o Hannya. Mas no meio do caminho eles são atacados. Na versão do remake acontece algo parecido, mas eles não estão correndo, não há um senso de urgência, eles estão parados ali na frente de uma porta e o Sanosuke pergunta sobre os ferimentos do Kenshin e tudo mais, depois eles entram. E é só nesse momento que os três são atacados. Dali por diante é bastante parecido com o mangá, o Sanosuke interfere, ajuda ali e ele se encarrega de enfrentar o Shikijō. No clássico, Kenshin e Sanosuke ficam diante do Aoshi, que por sua vez desafia o Kenshin. Sanosuke confiante, porque na versão do clássico tinha derrotado o Shikijō, ele tenta enfrentar o Aoshi, mas é derrotado com apenas um golpe. Kaoru e Yahiko também chegam e a Kaoru dá explicações sobre a arma do Aoshi. Nessa versão do remake também temos mudanças na luta do Sanosuke com o Shikijō. Na versão do clássico, embora a luta tenha acontecido num contexto diferente ali na frente do portão da mansão, alguns golpes se assemelham muito ao que a gente tem no mangá. Já na versão do remake, o Shikijō é mais desleal, pois tanto no mangá como na versão do clássico, o Shikijō ele desafia o Sanosuke para um mano a mano na mão. Já na versão do remake, ele usa a corrente para ter vantagem sobre o Sanosuke e golpeá-lo.
E logo depois o Sanosuke também dá uma de badass e arrebenta as correntes. E só então que eles começam a lutar usando somente as mãos, medindo forças um com o outro. Eu até que gostei desses extras que colocaram antes aí da luta ser igual como no mangá. Temos também um pouco do passado do Shikishou, seguindo mais fielmente o mangá também nesse trecho, pois isso também ficou de fora da versão do clássico. E aqui me parece que o Shikishou usa o suco e ele está oferecendo para o Sanosuke. Temos essas cenas aqui enquanto o Sanosuke vai falando bem do Kenshin, dizendo que ele é diferente dos outros, que ele não usa a espada em benefício próprio e sim em prol das outras pessoas. E aqui temos o grande momento do Sanosuke, que ele resiste às cabeçadas do Shikishou, demonstrando uma incrível resistência e também sua força, virando o jogo ali, derrubando, nocauteando o Shikishou. No entanto, logo depois o Sanosuke também acaba apagando. A cena seguinte mostra que o Kenshin chegou onde está o Aoshi, e mesmo Kenshin querendo evitar a luta, o Aoshi o desafia. E é assim que esse episódio se encerra. O episódio 11 de Samurai X Remake, na minha opinião, conseguiu superar também a versão do clássico. Eles trazem mais informações sobre o passado dos membros do Oniwa Banshu, dando um destaque maior para eles e tornando eles um pouco mais humanizados. Diferente do clássico, que cortou muita coisa da história deles. Por isso essa versão do remake, que segue melhor o mangá, ficou aí superior à versão do clássico, e eu diria até que em alguns momentos supera inclusive o próprio mangá. O acréscimo das cenas do Hannya ficou muito bom ali, eles deixarem o Hannya combater um pouco mais, desferir mais golpes no Kenshin, o Kenshin se esquivando, porque tanto no mangá como na versão do clássico o Hannya é derrotado muito facilmente, aqui ele dá um pouco mais de trabalho. E por incrível que pareça, essa versão do remake ela é mais sangrenta até do que a versão lá do clássico. Quando o Kenshin, por exemplo, sofre o corte do Hannya, ele sangra bem mais do que na versão do clássico. A diferença é que no clássico o Hannya dá golpes mais concussivos no Kenshin, causando os hematomas. O acréscimo na luta do Sanosuke com o Shikishou, apesar de ter feito o Shikishou parecer menos honrado, acabou combinando com o que o Sanosuke diz lá no final, que ele se afogaram em poder e tudo mais. Foi um bom acréscimo e eu diria que nesse episódio aqui o que eu mais gostei foi a parte do Sanosuke. A meu ver, a luta foi até mais interessante do que a luta do Kenshin com o Hannya. Mas a luta do Kenshin com o Hannya também ela foi melhorada nesse episódio 11 de Samurai X. Foi um excelente episódio, apesar, claro, que poderia ser aí uma animação ainda melhor, mas a gente já está acostumado com o que eles vão entregar, então vai ser isso mesmo. E a animação tá ok, ela tá aceitável para contar a história. Conseguiram também trazer elementos novos que se encaixaram bem e acrescentaram para a história. Só é uma pena que a gente não tenha uma trilha sonora tão boa quanto tínhamos lá na versão do clássico. E você, o que achou do episódio 11 de Samurai X Remake? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vou deixar aqui no card e também na sugestão de vídeos finais o próximo vídeo para você assistir. Valeu e até o próximo vídeo. Eu já tenho o meu veredito, Deus me perdoe. Fake Nery, o cara cheira a sua. Fake Nery, tem urina, tem bunda. Fake Nery, o cara faz a bom consumo. Look at him.